Boa noite, seja bem-vindo ao 7 a 7 de hoje. Hoje nós vamos ver o terceiro ponto dos chamados 5 pontos do calvinismo, que é reconhecido pelo acróstico TULIP. A letra L indica limitada expiação. Mais uma vez, o título parece não nos ajudar muito, porque ele tende a comunicar a uma conotação de menor, de algo menor do que uma visão mais abrangente. Nós poderíamos olhar para este ensinamento bíblico de uma forma mais apropriada, não como limitada expiação, mas como eficaz expiação. Uma expiação que, de fato, cumpre o seu propósito. A Bíblia nos diz que Cristo rasgou o escrito de dívida que estava sobre nós, Paulo escrevendo aos Colossenses. O texto de Apocalipse nos apresenta uma visão gloriosa. Nos diz que depois destas coisas viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e diante do Cordeiro, com vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Quem são estes? Pergunta, ele diz: tu sabes. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou no capítulo 5, nos é dito que eles entoavam um novo cântico, a multidão dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Ora, se os salvos foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus, então nós temos que admitir que o sangue de Jesus Cristo é eficaz, é poderoso. Não houve nenhuma gota do sangue de Cristo que foi derramado em vão, não houve nenhuma gota do sangue de Cristo que foi derramado e não consiga conquistar aquilo pelo qual ou para o que foi derramado, que é resgatar pecadores. O Senhor Jesus, quando ora na chamada oração sacerdotal em João 17, expressa essa eficácia do seu ministério, quando ele diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura sagrada. Ele diz: eu rogo, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. E quando ele fala sobre o seu exercício pastoral, ele diz: o bom pastor, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Todos estes versículos, ao final, ao invés de falar de uma limitação, está falando muito mais de um poder eficaz de resgate. Aquelas pessoas por quem Cristo está dando a sua vida serão alcançadas. Aquelas pessoas por quem Cristo está oferecendo o sacrifício receberão os benefícios do sacrifício. Portanto, a lógica nos leva a concluir que se o sacrifício de Cristo fosse universal, intencional, para alcançar a todos, a todos alcançaria. Há algumas falácias, como dizer: foi poderoso o suficiente para alcançar a todos, mas eficaz para alcançar alguns. Não há essa distinção. Deus não faria o seu filho sofrer à toa, ele não derramaria o seu sangue de uma forma impensada ou inapropriada. A obra que Jesus fez em favor dos seus se cumpre verdadeiramente. Ele resgatou, como diz o texto, é o justo pelos injustos, assumindo o nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo entregou sua vida e ofereceu um sacrifício em favor daqueles que Deus haveria de resgatar. Há uma coerência entre a obra do Pai e a obra do Filho. Não há desperdício de sacrifício. Não há alguém por quem Cristo tenha dado a sua vida e tenha se sacrificado que não seja alcançado. Pensemos um pouco sobre isso. Isso deve nos colocar com um temor de Deus muito grande diante dos nossos olhos. Nós devemos olhar para a obra da cruz de Cristo como uma obra verdadeiramente poderosa e eficaz, que cumpre o seu propósito.
e não falha. Não há uma intencionalidade frustrada. Não há um sacrifício parcial ou intencional. O amor de Deus se manifesta eficaz, resgatando aqueles a quem um pai escolheu e que são resgatados porque suas dívidas, seus pecados foram perdoados efetivamente na cruz do Calvário. E assim, Jesus pôde dizer, está consumado. Se está consumado, consumado está. Se verdadeiramente o sacrifício de Cristo Jesus foi eficaz para perdoar todos os pecados e resgatar todos aqueles que ele quis, para esses verdadeiramente a obra está consumada. E esta é a certeza. Não sabemos quem são, mas sabemos que aqueles que são objeto têm a sua dívida quitada. Dívida quitada é dívida perdoada. Não há mais dívida. Então, esta é a graça que Deus nos revela em Cristo Jesus. Amanhã, nós vamos ver como é que aquilo que Cristo conquistou na cruz é experimentado para aqueles pecadores. E daqui a pouco, às 7h30, você está convidado para o primeiro encontro de debates e diálogos, quando eu conversarei com um biólogo, teólogo e antropólogo, relacionando a fé com a comunicação com outros grupos. Você já parou para pensar nisso? Você está convidado. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, louvado seja o teu nome. Te rendemos graças pelo teu Filho Jesus e pelo sacrifício perfeito e a obra perfeita que ele ofereceu na cruz do Calvário. Te louvamos porque nenhuma gota do sangue do teu Filho foi desperdiçada. Todo o seu sacrifício é absolutamente poderoso e eficaz. Para muito além do exemplo, foi uma transação de redenção que foi cumprida na cruz. Te louvamos por isso. Ajuda-nos a nos esconder na cruz do teu Filho, atrás da cruz do teu Filho, e aplica em nós a obra dele. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.